Salve, salve tradeiros! Como é que vocês estão, galera? Tudo na paz? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma videoanálise aqui do BTC. Hoje quem está aqui com vocês é o Maroja. Vamos dar uma analisada no que é que aconteceu no BTC, no último movimento. Uma visão baseada em TPO, baseada em Order Flow, coisa que nós somos especialistas, os pioneiros no Brasil, a trazer esse assunto aplicado ao meio cripto, tá? Vamos entender exatamente o que é que aconteceu, quais são as oportunidades, vamos dar uma examinada aí nesse BTC e entender exatamente o que é que está acontecendo. Fechou? Vou passar a intro aqui rapidinho e a gente já volta. Galera, se você não é inscrito ainda aqui no canal, eu te convido a conhecer o nosso trabalho e caso você aprove, caso você goste, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, porque a gente realmente traz um conteúdo bem diferenciado aqui no mercado e eu espero bastante que vocês curtam. Caso vocês não gostem também, aí não tem problema, é com vocês, não tem bronca alguma, fechou? Vamos de análise do BTC, vamos entender exatamente o que é que está acontecendo. O BTC que acabou estendendo o seu movimento corretivo de uma forma bem considerável, né? Foi bater lá nos 16.200. Eu consegui pegar algumas entradas aqui no BTC que acabaram me estopando após tirar o risco das operações. Aqui em cima nos 17.300 eu consegui fazer a entrada e retirei o risco, foi estopado. Aqui embaixo deu para tirar risco e deu para tirar lucro também da posição e acabamos indo abaixo, testando um Naked POC que estava isolado desse range aqui anterior, tá? Naked POC importante, abaixo de uma captação de liquidez, um ponto interessante, um nível que valia a pena, inclusive lá na comunidade, um dia antes desse fundo ser formado, quer dizer, no dia em que o fundo foi formado, pela manhã eu abri uma live com o pessoal e comentei a respeito da importância desse nível aqui, que eu achava que poderíamos ter uma reação considerável. Então, alguns conseguiram pegar essa entrada aqui no fundo, outros conseguiram pegar alguns retestes que tivemos aqui em cima. E hoje uma grande oportunidade também para um long, que foi aqui abaixo, testando esse nível aqui de Fibonacci, a nossa querida TGP, tá? Você traça a Fibonacci do topo até o fundo, vocês vão ver que nós paramos exatamente nesta TGP no dólar aqui na Binance. Né? Algumas corretoras, devido ao fundo não ter se estendido tanto, ele acabou se adiantando um pouco o preço e a TGP estava um pouquinho abaixo, mas isso daí é irrelevante. Retestamos o POC de todo o range, inclusive esse POC aqui anterior, tá? O POC de todo o range, na realidade, ele já deve ter andado um pouco acima, ele deve estar por volta desse nível que a gente se encontra agora, e a gente está na briga para conseguir clipá-lo, né? Então, vejam como é importante você visualizar e você traçar perfis de volume que façam sentido no seu gráfico, e você identificar níveis que não foram ainda testados. Então, YouTubers que agora estão abandonando o VPVR, que estão começando a utilizar perfil de volume, parabéns, já é um grande passo aí para o Brasil, que a análise técnica aqui do BTC é uma verdadeira porcaria, tá? Mas enfim, continuando aqui com a análise, o que é que acontece? Nesse exato momento, vamos primeiro dar uma olhada lá a nível de order flow, deixa eu mostrar para vocês. Turma, o que é que aconteceu aqui próximo a esse fundo? Primeiro que nesse fundo aqui majoritário, a gente teve uma das maiores liquidações de todo o range, né? A gente teve, desde o topo, foi a maior liquidação em toda a queda que a gente teve. A gente teve grandes liquidações, ou seja, vários stops sendo acionados, várias pessoas sendo liquidadas também de suas posições. Isso daí foi suficiente para fazer com que o mercado ele capturasse a liquidez e finalmente tivesse uma demonstração de força mais considerável aqui do preço, né? Se vocês pararem para observar, a gente teve outro local que teve uma liquidação mais considerável, mas foi suficiente apenas para um pullback, não segurou o preço e aí testamos níveis mais baixos, fomos buscar liquidez na extremidade do range, tá? No val do range, ou seja, fizemos uma rotação completa. E o BTC ele gosta de fazer isso, né? Então às vezes a gente se adianta, mas o importante é quando você faz suas entradas, você tirar o risco, você conseguir administrar bem, e o mais importante de tudo é você ter uma outra ponta no mercado que vai poder sustentar aquelas suas operações, tá? Tenho escutado nos últimos dias alguns caras, isso eu já escuto há muito tempo na realidade, aqui eu vou
virar a minha mão. Vou virar a mão. Cara, isso é a maior burrice que existe no mundo. Não tem necessidade alguma em fazer isso. Você pode muito bem estar operando as duas pontas do mercado, tá? Então vamos lá, o que é que aconteceu aqui próximo desse fundo que a gente teve hoje? O que acontece é que se vocês pararem para observar, isso aqui são shorts que entraram no mercado e aqui próximo desse fundo, os caras deram uma agressivada muito grande próximo ao suporte majoritário do nosso nível em Fibonacci. Então se eu puxo aqui, vocês vão ver que a gente teve grandes deltas levando o preço aqui a níveis extremos. Começamos a ver grandes liquidações de longos e depois os caras ficam com um FOMO absurdo e começam a shortar de forma desenfreada, começam a exagerar demais na mão. E o que é que acontece? O preço começa a reagir acima, continuam shortando e aí sim vem um baita de um squeeze, tá? Então, quando isso daí acontece, você tem que estar de olho para poder shortar para poder longar esses movimentos, tá? Você vai fazer o counter trading desses caras. Isso daí é padrão para gente que opera TPO e para gente que opera order flow. E agora, o que é que está acontecendo? Caras, a gente testou basicamente a TGP em confluência com o POC, aquele POC lá que eu mostrei para vocês que foi um nível importante. Se vocês pararem para observar, o mercado formou fundo aqui atrás, fez um desvio, capturou a liquidez, parou em um naked POC que está posicionado aqui atrás desse range aqui em específico, volume acumulado, o preço foi embora, pessoas ficaram presas, abriram shorts aqui nessa região, o preço vai embora. O que é que acontece quando o preço retesta isso daqui? Ah, esses caras já foram liquidados. Uma boa parte sim, outra parte não. Te garanto isso daí. Eu tenho amigos que até hoje estão presos em longos no Bitcoin lá pelos 24, 23 mil dólares. Então daí você tira como isso daí acontece com constância no mercado, tá? Então a gente vem, faz o teste do Naked POC, faz o teste do POC do range, volta, testa o Naked POC, tem reação, faz o desvio. Temos grandes liquidações nesse nível, então a gente tem dois tipos de reação. A gente tem uma reação orgânica e uma sintética, né? Pelas compras de fato que aconteceram, assim como pela captação de liquidez e essas pessoas aqui encerrando seus contratos e pessoas sendo liquidadas e estopadas. Então é reação orgânica mais sintética, isso daí é uma reação poderosa que o mercado faz, tá? E aí agora, Maroja, o que é que tu tá de olho? Cara, eu tô em long, eu consegui pegar esse long aqui, próximo desse fundo. Na realidade, eu fiquei até um pouquinho acima, não chegou a executar todas as minhas ordens. Eu tinha ordem até aqui embaixo, essa captação de liquidez de 16.372, um nível que eu considerava importante. E o mercado acabou não indo, né? Então executou uma parte da posição, mas não tem problema, eu tô praticamente 80, 90% comprado no BTC, a gente tá quase sempre entre 80, 90, 100% comprado na Traders. A questão é que a gente sabe operar os nossos ativos, né? E aí o que é que acontece? A gente deixa aqui um ponto que é importante, que é uma TGP que eu tracei do topo até o fundo, e a gente tem uma captação de liquidez dentro desse range. São duas coisas que são fato. A primeira é que a estrutura ela se tornou bullish, pelo menos em time frames menores, a partir do momento que a gente ganhou esses topos aqui anteriores, né? A gente começa a fechar candles relevantes ali acima, a estrutura de baixa, de pelo menos dessa tendência aqui majoritária que a gente teve aqui de baixa, ela já está ameaçada. Então o que é que a gente vai buscar? A gente vai buscar por longs, obviamente, né? O preço ele volta agora, porém existe um ponto é que essa tendência aqui ela não continuou daqui. A gente perdeu toda essa consolidação que nós deixamos aqui. E isso daqui não foi algo tão rápido, durou 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas até que a gente conseguisse retestar esse range superior. Então o que é que faz sentido? Faz sentido a gente já começar a querer proteger a nossa carteira, né? Não de forma desenfreada, porque isso daqui pode ter sido sim um fundo promissor para que a gente veja uma continuação aqui do movimento de alta. Então é algo que eu ficaria ligado. Se você está muito exposto no BTC, faz sentido você começar a se proteger, obviamente sabendo como fazer isso, regiando suas posições. E se o preço rompe, você simplesmente estopa e vai buscar por alvos mais altos, tá? Tem algo aqui que me chama a atenção, é que talvez se o preço der mais uma aqui acima, pode ser uma oportunidade de aumentar um pouco essa posição short, tá? Assim como se vier capturar essa liquidez aqui acima, porque a gente deixou aqui um ponto de liquidez, o último ponto de liquidez anterior a todo esse movimento de baixa, ele não foi testado nesse movimento, o que me deixou com um pezinho um pouco atrás para esse short aqui. Os shorts mais interessantes, de fato, eles não estão nessa região, eles estão lá nos 17.400, por volta dessa região aqui, acima dessa captação de liquidez ou testando esse range aqui superior, que existem também pessoas presas. Então essa região dos 17.400 é uma região que eu considero importante, tá? Assim como o topo.
Porém, como nós perdemos toda essa consolidação, o mercado pode muito bem estar testando aqui para voltar aí abaixo. Só um segundo, pessoal, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Perdão. A gente pode estar testando isso aqui para voltar e continuar essa tendência aqui de correção, né? Que a gente talvez possa ir buscar alvos mais baixos ou quem sabe perder esse fundo e ir lá embaixo, tá? Não é o que eu mais acredito, mas eu não tenho esse papel aqui no mercado de ficar tentando adivinhar para onde é que o preço vai. Eu sei o que são bons suportes, eu sei o que são boas resistências. Quando eu tenho bons suportes, bons níveis, bons níveis chave, bons key levels, eu vou querer longar esses pontos. Assim como se eu tiver bons key levels para cima, eu vou querer shortar esses pontos também, tá? Isso daqui é um ponto de reação micro, não é nada a nível macro. Porém, é para ficar ligado, porque da mesma forma que a gente anulou essa tendência de baixa a partir do momento que a gente ganhou esses topos aqui anteriores, a gente pode também ter ameaçado essa tendência de alta a partir do ponto que a gente perdeu essa consolidação. Vai falar que pode subir, pode cair, e é exatamente isso, pode subir, pode cair, eu não tenho a menor ideia de para onde é que o mercado vai. O meu instinto fala que nós temos grandes chances dentro dos próximos dias de testar essa zona superior, mas isso daí significa que a partir do momento que eu vejo zonas importantes em que eu preciso shortar, que eu preciso proteger minha carteira, eu vou deixar de fazer isso? Jamais, jamais. Eu não vou fechar tudo, ficar 100% exposto e acreditar que a gente vai testar essa zona aqui superior. Mas eu acredito nisso, assim como eu acredito que em breve a gente deve testar essa região aqui inferior e eu acho que vai ser uma baita de uma oportunidade de compra, tá? Obviamente que tudo a depender do quê? Tudo a depender do que for feito dentro desses candles no momento que a gente testar lá. O que é que estão fazendo? Estão shortando? Está tendo resposta de preço? Quem é que está patrocinando esse movimento? São pequenos? São grandes? Tudo isso é contexto, tudo isso é order flow. Então, se tu me pergunta se amanhã tal valor vai ser um bom local para shortar o BTC, eu não faço a menor ideia, porque eu preciso visualizar a reação acontecendo no momento em que aquilo dali está ocorrendo. Fechou? Então é assim que a gente trade aqui na Tradeiros. É realmente uma forma bem diferente da que vocês visualizam aí normalmente no Brasil, tá? Mas se a gente vai falar em time frames maiores, tem pontos que eu considero importantes. A captação de liquidez acima de 17,080, para mim é um ponto que o preço pode reagir, então é para ficar ligado nesse ponto. Um pouquinho aqui acima, como eu mencionei para vocês, por volta de 16,900, já é um ponto que é para ficar ligado. Assim como lá nos 17.400 e o topo de fato. A nível de long, a melhor oportunidade que a gente teve de long foi essa daqui, e nas extremidades, claro, a gente ainda tem uma captação de liquidez abaixo do 16.371, se o preço reage e volta para dentro do range, pode ser uma boa, assim como a gente explica na aula de falha de rompimento que está disponível aqui no YouTube, tá? Abaixo do fundo também temos um... Não, isso daqui já foi, né? Porque isso aqui a depender da corretora, ele não testou, mas isso aqui basicamente já foi testado em praticamente todas as corretoras. Então, fiquem de olho, fiquem atentos. O BTC está dando boas oportunidades. Provavelmente vai ver dentro dos próximos dias essa volatilidade voltando a aumentar. A gente já teve aqui uma consolidação considerável. Os últimos 2 dias e meio a gente teve pequenos movimentos para o preço. Então, acumulação, movimento, possivelmente continuação da alta, ou quem sabe da baixa. Fechou? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.